Outra coisa, eu quero pedir para os irmãos continuarem com a missão de conseguir mais inscritos para o nosso canal. Se você está acompanhando-nos nessa live e não se inscreveu ainda, se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações. É muito importante que nós consigamos o maior número de inscritos. Então eu quero te pedir, se inscreva e consiga mais. Faça do canal um alvo assim, o seu alvo missionário. Vou conseguir mais gente, vou mandar para amigos e vai ser muito legal. Amém? Dei todos os avisos? Sentiu falta de algum aí? Gente, vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 5 de 2 Reis. E eu quero chamar a atenção de vocês para este capítulo, porque eu estou tendo uma estratégia de estar usando ditados populares e encontrando dentro de ditados populares nuances bíblicas, ou então uma harmonia com o ensinamento do ditado e o que a Bíblia pode dizer sobre isso. Então hoje nós propaguei aí, foi legal porque muita gente acha engraçado, começa a rir. Na verdade é uma estratégia para chamar a atenção, para as pessoas ouvirem, assistirem a mensagem. O ditado de hoje é: por fora, bela viola. Eu estou olhando para o Marcelo, estou lembrando da piadinha. Eu acho que eu não vou fazer hoje, impossível. Será que eu faço? Será que alguém cai? Não, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. E o texto que a gente vai meditar nessa noite, é capítulo 5 da segunda carta, ou melhor, do segundo livro de Reis. Eu vou ler o versículo 1 do capítulo 5, mas peço encarecidamente que vocês deixem seus aplicativos acessados neste capítulo e as suas Bíblias abertas neste capítulo, tá bom? Diz assim na minha versão: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Uma outra versão, eu gosto dessa versão, que diz assim, que Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Ele era um homem herói valoroso, porém leproso. Esse ditado popular, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, ele traz uma conotação do que é o mal de muita gente, um mal sofrido sem o indivíduo querer sofrer, mas um mal também de procedimento, pessoas que querem ser assim. Qual é a ideia? É a ideia de você estar mostrando por fora uma coisa totalmente ao contrário de como você está por dentro. Isso acontece muito com um tipo de artistas, e eles falam disso, que são os palhaços, que estão sempre sorrindo no picadeiro, mas por dentro as suas vidas são vidas tristes. Eu já ouvi alguns testemunhos de palhaços assim. Isso acontece muitas vezes com quem precisa estar sempre, como nós os pastores, em contato com o público. Muitas vezes nós estamos tentando passar uma mensagem de otimismo, estamos tentando ser os mais simpáticos possíveis, mas muitas vezes por dentro nós estamos passando alguma dificuldade. Algumas vezes, irmãos, muitas pessoas fazem isso não faz parte do seu procedimento de vida. Mas Jesus nos alertou contra aqueles que têm isso como prática de vida. Olhe para Mateus capítulo 23, versículo de número 27. Jesus censura, é o mesmo sentido do ditado popular. Veja, Marcelo: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas,
porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Gente, olha que coisa, é o mesmo ditado, é a mesma ideia do ditado. A aparência externa, mas o interior, a pessoa está cheia de males, cheia de dificuldades, cheia de problemas. Vamos olhar para o caso específico de Naamã. Naamã é o retrato deste ditado popular. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. A Bíblia diz que Naamã, a Bíblia já apresentou Naamã para nós. Um guerreiro, um herói de guerra, mas que tinha dentro de si um mal. Ele era leproso debaixo daquela armadura. E Naamã, a gente entra em contato com a história deste homem, e um dia eu ouvi um amigo meu, um indivíduo assim que é responsável, irmãos, mais ou menos um amigo que me colocou diante da possibilidade de eu me transformar em um pregador da palavra. Meu irmão, meu discipulador, Abisael, ele já esteve até aqui na igreja, no ano de 2005, se não me engano. O Abisael falou algumas coisas sobre Naamã para mim, que eu achei muito interessante, e uma das coisas marcantes que eu estava olhando nessa história, é de como Deus mostra na página aqui, nesse capítulo, que Deus está mais interessado, irmãos, naquilo que nos incomoda. Deus está mais interessado no nosso bolor interno, nas nossas dificuldades, do que na nossa aparência, do que nos nossos títulos. Naamã é um personagem tão rico da Bíblia, que o próprio Cristo cita ele no Novo Testamento. Naamã é um dos personagens citados por Jesus quando censurava a nação de Israel. Naamã é um homem que Deus decidiu, ao ver a sua limitação, Deus decidiu olhar para isso e trazer livramento. Então é muito bom saber, queridos, que Deus é esse Deus que está mais interessado no que me limita, no que me dificulta, do que exatamente na minha performance. Deus quer trazer solução para os fatores limitadores da minha vida. E eu achei isso muito lindo na história de Naamã, não é? Ele vai, e a história de Naamã é o seguinte: ele era um homem de ser esse grande guerreiro sírio, mas em casa ele era um homem transparente, a ponto de a solução do problema dele surgir de uma empregada, de uma serva, de uma escrava israelita, que morava na casa de Naamã e falou assim: olha, se o meu senhor conhecesse o profeta de Deus que está em Israel, com certeza ele seria curado da lepra. Percebe que Naamã não é um fariseu censurado por Jesus. Fariseu é aquele que quer fazer da sua vida uma vida de fachada mesmo, de propósito. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. São aqueles literalmente mascarados espiritualmente, que em casa é uma pessoa, no trabalho é em outra e na escola é outra. Não, Naamã é um indivíduo que não tinha dificuldade no interior da sua casa de demonstrar que por baixo daquela armadura ele era leproso. Era alguém que estava angustiado com aquilo. E são essas pessoas que gostariam de tirar o bolor da sua vida. Porque qual é o adágio popular? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Tirar esse pão estragado para colocar um pão quentinho, um pão novinho, um pão com aquele cheiro de pão caseiro, né? Se alguma irmã aqui fizer pão caseiro, lembra, Bel, você não faz pão caseiro não? Não é a Bel? Está mascarado. Aqui está mascarado, acabei não reconhecendo, né? Mas irmãos, quem fizer pão caseiro aí, não, a Bel está lá, a Bel Maier, mas aqui é a Rose. Rose, você não faz pão caseiro, você vende pão, né? Irmãos, tem duas irmãs aqui que eu já comi o pão que elas amassaram, a Bel Maier e a Rose. Só que a Rose não amassa o pão, ela pega bonitinho e coloca dentro da... Né, Rose?
Gente, presta bem atenção. Deus está preocupado com isso. Aí Naamã, ele é um indivíduo que está na luta. Você está na luta para tirar as suas limitações internas, o seu bolor, aquilo que aquilo que te deprecia, aquilo que limita, aquilo que é um fator limitador na sua vida. Quando você olha para o texto de Naamã, você encontra ele dando os primeiros passos para resolver o seu problema. Mas os seus primeiros passos apenas deixa bem claro que ele está indo na direção e que Deus precisava intervir, porque senão ele não ia conseguir. Naamã então tem algumas expectativas quando ele ouve o conselho da escrava que morava na casa dele. Quero chamar a atenção de vocês. Ele procura então o rei, o seu senhor, o rei do seu país, compartilha com ele, e ele era um homem tão importante que o rei então toma algumas providências. Olhe para o capítulo 5 de 2 Reis, a partir do versículo 5. Ele diz assim: o rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei. Ele procurou o rei para resolver o problema, porque ele já tinha um direcionamento. O rei então responde: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo essa carta chegar a você, saiba que lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas e em sinal de medo disse: por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este me envie um homem para eu curá-lo da sua lepra? O rei ficou pirado, irmãos. Como vocês podem notar e ver, ele está querendo um pretexto para virar contra mim. Gente, é interessante, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando queremos livrar-se daquilo que nos limita, livrar-se do bolor, a gente não ir criar expectativa aonde não vai haver solução. A serva tinha dado o recado direitinho. Se vocês virem, a partir do versículo 2, ela vai falar assim: procurar o profeta, procurar o homem de Deus, ir em direção ao Senhor. Então Naamã foi no jeitinho do mundo. Olha, vou dar um monte de dinheiro aqui, um presentão para o rei, vamos estar impressionando o rei com isso, vamos lá comprar a minha solução. A gente é bom lembrar, não é, que Deus nunca vai vender nenhum tipo de bênção para nós. Gente, em nome do Senhor Jesus, não caia nessa conversa de que você tem que pagar. O seu sacrifício sempre está ligado a você dar mais dinheiro. Isso é conversa de pessoas que prestarão contas com Deus de maneira terrível. Então, por quê? Porque Deus não quer saber da sua riqueza, não quer saber do seu dinheiro. A Bíblia chega a dizer em Lucas 12, 21, que quem guarda riquezas para si não é admirado por Deus, porque essa pessoa não é rica para Deus. Quem acha que são as riquezas que vão impressionar o Senhor? Naamã então tinha aquela expectativa, né? A carta do rei, os presentes, vai lá e fala para o outro rei. As expectativas não estavam aí. O bolor não se resolve, irmãos, sem uma rendição e sem ir na direção da vontade de Deus nas nossas vidas. Naamã ali na sua crise muito grande, está dando demonstração: não, eu quero resolver o meu problema, mas as primeiras decisões que ele tomou não resolveu. Eu creio que todos nós vivemos esse dilema, né? Vivemos essas dificuldades assim, de estarmos tentando resolver algumas coisas em nossas vidas e a gente não consegue. Mas nessa noite eu quero crer que Deus vai dar uma direção muito clara para nós assim, né? Muito clara para nós, porque você precisa de resolver isso. Você não quer mais
esse adágio popular tenha sentido, ou te identifique: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. O rei entra em desespero. O rei fala: eu não sou Deus, como é que eu vou curar esse homem? E Naamã ali naquela expectativa, sua primeira expectativa é frustrada. De repente ele recebe um recado, e o recado vem de Eliseu. Acompanhe comigo aí, queridos, no mesmo capítulo, você olha para mim a partir do versículo 8 do mesmo capítulo. Do mesmo capítulo, diz assim, a partir do versículo 8: mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo, eu gosto demais de Eliseu, gente. Pensa em um cara que era muito, eu acho ele muito zoeiro assim. Vá e lave 7 vezes no Jordão a sua carne, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abanas e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Vai vê-lo, gente. Olha outras expectativas aqui que precisa cair no seu coração. A expectativa de que as coisas serão do seu jeito. Você já tem a receita. Você já tem a receita para Deus. Você já tem a solução. Você só quer que sigam as suas regrinhas. Naamã tinha essa expectativa. Ele ficou muito bravo, porque Eliseu, do qual eu sou um admirador, ele nem foi falar com Naamã, gente. Ele mandou o empregado dele, vai lá, diz para ele ir até o Jordão, chega lá no Jordão, mergulha 7 vezes e ele vai ficar curado. Naamã ficou bravo, sabe por quê? Mais uma expectativa dele estava sendo frustrada. Primeiro nós vamos o rei se desespera. Agora vem esse profeta, manda um recado. Eu queria que fosse assim. Irmãos, tomem muito cuidado com o seu jeito. Deus tem um jeito de fazer as coisas, e tem que ser do jeito de Deus. Cuidado, sabe quem dá receitas para vocês? Para nós todos? A nossa religião, a nossa tradição religiosa, a nossa cultura. Cuidado com a sua cultura, cuidado com a sabedoria humana, cuidado com os ditados populares. Nem sempre eles dizem verdade. Você quer ver um ditado mentirosíssimo? A voz do povo é a voz de Deus. Quando isso? Pelo amor de Deus, nunca. Nunca a voz do povo foi a voz de Deus. Mas Naamã então tem a sua expectativa aqui frustrada, porque ele queria que as coisas fossem do jeito dele, e ele fica bravo. Ele sabe uma coisa, eu vou embora. Na minha cidade no meu país tem rios muito mais tops do que esse aqui. Irmãos, o bolor, os nossos problemas, eles estão aqui, sabe por quê? Porque a minha cultura, a minha religião, as minhas receitas, o meu achismo, as minhas decisões, fora da vontade de Deus, não deram certo. É bom que nós nos assumamos assim. Então isso só vai sair, isso só vai se tratar quando você tiver o bom senso de se humilhar, e quando você tiver a capacidade espiritual para obedecer. Os oficiais, os soldados que estavam com Naamã, falou para ele o óbvio, irmãos. Olha que eu amo a palavra de Deus, sabe? Porque a palavra de Deus é feita de seres humanos para seres humanos. Olha o que os servos de Naamã falam para ele, que eu acho demais. Ele fala assim,
Eu acho que se eu e você estivéssemos lá, falaríamos a mesma coisa. Mas é muito legal, algumas vezes nós temos que ouvir o óbvio. Versículo 13, por favor, acompanhe comigo. Então os seus oficiais se aproximaram dele e disseram: meu pai, o cara, parece que essa galera era baiana, né? A galera da Bahia aí, ó. Painho, meu pai, se o profeta tivesse te pedido algo difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora, ele apenas te pediu, vai lá, lava-se e você ficará limpo. Gente, não é uma coisa assim? Naamã ficou bravo porque ninguém gosta de falar, vai tomar banho, né? Eliseu mandou Naamã tomar banho. Mas, gente, é interessante isso, sabe? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma das coisas que depõe contra o Evangelho, neste mundo complicado, é que o Evangelho é simples demais. É simples, irmãos, não tem sofisticação, não tem cerimônias, não tem nada que dificulta o indivíduo a ser impactado pelo Evangelho. É por conta disso que muita gente não se rende. A gente quer a coisa complicada. Naamã, se ele falasse, você tem que subir 7 montanhas, ele ia ficar mais animado. Ah, bom, 7 montanhas eu vou. Mas ir ali naquele riozinho e mergulhar 7 vezes, a gente quer complicar, a gente quer uma coisa difícil, a gente quer uma coisa sacrificial, a gente quer algo assim que, olha, tem que ser um negócio difícil. E o Evangelho não é assim, irmãos, não é assim. Há uma simplicidade, desculpa a redundância ou a repetição da coisa, mas é uma simplicidade simples. Eu ia falar uma palavra difícil aqui, mas eu ia ficar meio snob. Uma simplicidade pueril. Pelo amor de Deus. Não disse isso. Queridos, e os servos de Naamã falam, olha, toma cuidado, tá? Toma cuidado com as receitas. Amanhã mesmo, eu espero que ninguém desta igreja, e você que está me vendo pela internet, tenha comprado as benditas velas brancas para amanhã. Se você fez isso, vai para o gabinete. Comprou? Ah, bom. Comprou, Walter? Você comprou? Comprou, Kelly? Não, né? Gente, tem uma profecia para amanhã. Quem está ligado na profecia? Não é piada, não. Quem está ligado na profecia de amanhã? Os outros não? Graças a Deus. Não está ligado não, Valtinho? Gente, amanhã é uma profecia que tudo vai escurecer. Tudo vai escurecer. O céu vai se tornar negro. A lua vai se tornar cor de sangue. Você tem que fechar portas e janelas. Serão 3 dias de trevas. Tudo vai, o carro não vai pegar, o telefone não vai atender, a energia vai acabar. E você não pode atender, o cara assistiu aquele filme Kickbox, como é o nome do Bird Box, é Bird Box? Aquele da Sandra Bullock lá. Marcelo, você podia vir para o mundo, né, porque tudo que eu falo você não sabe. Depois das 6, não, mas é até 3 dias, 3 dias, e você não pode abrir a porta, vai vir vozes de parentes, com a mesma voz, só que não são seus parentes, são demônios que vão invadir a sua, não abra a porta. Como é o nome do filme da Sandra Bullock? Bird Box? Tira a máscara um pouco, Kelly, fala alto. Hã? Eu falei certo? Mais ou menos. Hã? Vocês não estão ajudando. Gente, eu estou numa live, estou falando com o mundo inteiro. Eu preciso da ajuda. Vocês estão zoando comigo. Estou aqui tentando interagir. Mande alguém aí nos comentários. Isso. Gente, tá legal. Esse evangelho complicado que vai acontecer amanhã, depois, que é os últimos, olha, não vai acontecer nada. Como eu gostaria que acontecesse. Mas sabe o que esses profetas vão fazer? Eles vão dizer o seguinte, não, falei 8 de maio.
Ó, Ari, o cara vai falar assim, não, eu falei 8 de maio, não falei o ano. Você vai ver, não vai acontecer nada. O Senhor não revelou o ano. Ah, gente, esse evangelho é muito complicado. Mas essa simplicidade aqui do evangelho, os caras falam assim, ó, se ele não tivesse pedido algo difícil, o Senhor não faria? Mas agora ele pediu apenas para você lavar ali, no Jordão. Acompanhe comigo o versículo 14. Então, aí Naamã começa a dar algumas dicas para nós. Desses princípios de como eu me livrar, né, dessas coisas que me incomodam. Primeiro, gente, tenha bom senso, olhe para dentro de si e veja que direcionamento Deus está dando. Com certeza você vai ter que se humilhar diante do direcionamento de Deus e obedecer. Naamã fez isso. Ele vai, ó, versículo 14, queridos. Então Naamã desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Que maravilha, gente. Sabe o que significa aqui? Faz a gente lembrar do novo nascimento, né? Naamã ficou como a pele de uma criança, não é? Com a pele de uma criança. Ele teve um novo nascimento, e só porque ele foi simples, ele se humilha, ele tem um bom senso, ele ouve o bom conselho. As pessoas têm fé em volta de Naamã, porque Naamã foi curado aqui. Meu amigo Abisael até disse para mim, ele falou assim, ó, ele foi curado pela fé dos outros, porque se não fosse o servo deles, ele estava leproso até hoje. Então Naamã tenha bom senso. Calma, não vai nesse desespero não, cuidado com esse monte de eis que te digo, não é? Tenha bom senso, seja humilde e seja obediente. Direcionamento na palavra de Deus para nos limpar de tudo aquilo que nos limita e que são bolores espirituais dentro da gente. Mas veja só, irmãos, quando Naamã é curado, mas fica as marcas, né? Fica ali aquelas nuances. Ele ainda tem ele tem as dificuldades dele. Todos nós temos as dificuldades. Por que Jesus tem a proposta no Pai Nosso, gente? Preste bem atenção nisso que o pastor vai dizer. Por que Jesus tem a proposta no Pai Nosso de pedirmos para Deus o pão nosso de cada dia? Gente, é importante demais que nós tenhamos um relacionamento com Deus diária e não dentro de um assim, eu já sou crente, eu já conheço a Deus. Não, o pão nosso de cada dia, a gente precisa disso para todos os dias. Naamã, ele recebe, Naamã se converte, Naamã se rende a Deus, mas ele começa a demonstrar ali como que ele, primeiro, ele quer pagar. Acompanhe comigo, por favor, o versículo de número 15 a 19. Naamã quer pagar pela cura que recebeu. Versículo 15. Depois ele voltou ao homem de Deus e toda a sua comitiva veio pós diante dele. Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Agora, pois, por favor, aceite um presente desse teu servo. Gente, você lembra que era o presente? Era um monte de quilo de prata, 70 quilos de ouro, ou 60 quilos, era presente, um monte de roupas. Naamã tinha convicção de que olha a simplicidade do evangelho. Gente, não ligue as bênçãos de Deus, as benesses materiais, quando você tem que dar alguma coisa para Deus, ou então porque Deus te deu, agora você tem que pagar. O que o Espírito vai trabalhar no seu coração, o que o Espírito vai trabalhar no nosso coração, é uma disposição natural, de eu honrar o Senhor com o meu dinheiro, mas não pagá-lo por qualquer coisa que Ele tenha feito por mim. Porém ele respondeu, acompanhe comigo aí o texto, tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não aceitarei nada, Naamã, não aceitarei. Naamã insistiu com ele para que ele aceitasse, mas ele não quis. Que bênção esse homem, irmãos. Aí Naamã apresenta, olha que coisa linda, o final da história. Olha que coisa linda.
Naamã vai então apresentar uma crise espiritual que ele tinha. Os bolores, irmãos, isso que nos faz ter por dentro, sermos pães bolorentos por dentro, é que a gente tem algumas presilhas, né? A gente tem algumas limitações, principalmente religiosas. Naamã, ele cria um compromisso ali, ele cria um jeitinho de agora em diante adorar o Deus verdadeiro, mas ele tem um probleminha. Acompanhe comigo aí. Então Naamã disse: se você não quer, então peço que seja permitido que esse teu servo leve 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto, nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Mas que o Senhor Deus me perdoe nisso. Primeiro, não precisava disso que ele está fazendo, mas algumas vezes Deus deixa, sabe por quê? Deus conhece o teu coração. Ele vai permitir que você faça aí o seu jeitinho. Eu só consigo adorar a Deus assim, eu só consigo fazer Deus assim. Tudo bem, isso não é problema para Deus. Mas Naamã pede isso para Eliseu, Eliseu libera para ele vai levar um pouco de terra ali de Israel, e aí, mas só aí vem o problema grave, que Naamã achava: agora estou lascado. Irmãos, acompanhem comigo, por favor. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa, mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa: quando o meu senhor, meu rei, entra no templo de Rimom para ali adorá-lo, ele se encosta no meu braço, e eu também tenho de me encurvar no templo de Rimom. Quando assim eu o fizer no templo de Rimom, que o Senhor Deus me perdoe, que o Senhor Deus perdoe esse teu servo por isso. Irmãos, quando eu olhei para esse texto, eu falei assim: misericórdia, por que ninguém tem uma visão desse Deus? E as pessoas ainda falam que o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do Deus do Novo. Rimom tinha um problema seríssimo. Dificilmente ele passaria no crivo dos religiosos do Novo Testamento, irmãos. Mas olha lá no tempo dos reis, no tempo em que a lei tinha que ser seguida na risca. Olha a resposta de Eliseu. Qual que era o problema de Naamã? Ele ia voltar para o reino, ele ia continuar sendo general, só que o rei dele adorava um ídolo lá, Rimom, e o rei só adorava o ídolo se Naamã estivesse do lado. Então quando o rei ajoelhava, ele também ajoelhava. Esse homem nunca ia fazer parte da nossa equipe, nunca ia fazer parte da nossa igreja. Não, está amarrado em nome de Jesus, você não pode fazer isso. Tá bom, então sustenta Naamã. Deu o mesmo salário que Naamã tem, deu o mesmo cargo que Naamã tem lá. A gente faz isso. A igreja evangélica, algumas religiões, ou melhor, alguns segmentos evangélicos são tão hipócritas, mas nós somos tão sujos, irmãos, que faz assim, ó. Quando o dono do boteco se converte, todo mundo pressiona o dono do boteco para ele largar de vender pinga, vender bebida alcoólica. Mas quando o dono do mercado se converte, ninguém fala com o dono do mercado. Que hipocrisia. Nós temos que ser que nem Eliseu, nós temos que confiar que as pessoas estão tendo o seu relacionamento com Deus. E o que Eliseu responde para ele, irmãos? Vai em paz. Pode ir, Naamã. Deus conhece o teu coração. Irmãos, diante dessa palavra, seria bom nós nos livrarmos do bolor religiosos que tem dentro de nós, da gente não conseguir evitar a confiança naquilo que nós declaramos. Sabe qual era a confiança de Eliseu? Quando Naamã disse que ele tinha um problema seríssimo, que ele ia andar de braços dados com a idolatria do seu senhor. Eliseu tinha na cabeça que Filipenses 1:6 estava acontecendo com Naamã. E o que diz Filipenses 1:6? Eu estou convencido de que aquele que começou uma boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Vamos aplaudi-lo por isso, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, outra coisa,
Eliseu tinha na sua consciência aquilo que nós devemos ter na nossa consciência. Essa história de ficarmos julgando as pessoas por elas não estarem ainda no nosso padrão. Olha o que diz Romanos 14:4. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou que ele cai. Ele ficará de pé, pois o Senhor é capaz de sustentar. A posição de joelho de Naamã do lado do seu Senhor, diante de Rimão, não o colocava de joelho, espiritualmente falando. Ele só estava sendo suportado por Deus, amado por Deus ali. Por isso que Eliseu falou: vá em paz, querido, pode ir em paz, Deus vai cuidar de você. Irmãos, para sermos por fora bela viola e por dentro bonitinhos também, porque a gente dá um valor, né? Um dos dizeres populares que tem na nossa língua e na maneira de nós nos comunicarmos, é dizermos que o importante é sermos bonitos por dentro. Os feinhos gostam demais desse provérbio, né? Não, meu irmão, tá que nem a esposa que chegou para o esposo nesse tempo de Covid e falou assim: eu estou me sentindo tão feia, estou me sentindo assim tão sem graça, eu estou me sentindo assim, estou totalmente desmotivada, fale algo para mim, meu querido, que me motive. O marido olhou para ela e falou assim: meu amor, você sempre tem razão. Gente, que papo é esse? Tempo de Covid não é fácil não. Meu amor, você tem razão, né? A esposa casou com o mecânico. A Ed chegou para o Valtinho assim e falou: Walter, me fala algo com amor. Ele falou assim: amortecedor. Então bem, ela está lá e ele está aqui, ó. Mecânico, tadinho, vai falar o quê? Gente, olha só, nós temos um alvo diante dessa palavra. O adágio popular já não fazia mais parte da realidade de Naamã. Naamã agora era um homem bonito, por fora e por dentro. E nós temos um direcionamento bíblico para tomar. Abra sua Bíblia que eu quero terminar essa meditação com esse texto, em Filipenses, capítulo 2, versículo de 12 a 15. Os irmãos podem ficar em pé aqui, André, e fiquem em pé olhando para esse texto, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia diz assim, Filipenses, olha que lindo, Filipenses, capítulo 2, versículo de 12 a 15. Essa é a proposta para a gente limpar todo o bolor que tem dentro de nós, para nós sermos lindos por dentro e por fora. Assim, meus amados, como vocês sempre me obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês, é uma obra de Deus, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Para quê? Olha que lindo! Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como astros, como estrelas, como astros no universo. Essa é a vontade de Deus. Quando nós encaramos esse bolor interno que temos, quando o alvo de Deus é que esse adágio caia por terra em nossas vidas, por fora a bela viola, por dentro pão bolorento. Isso não serve para nós. O que serve para nós é seguirmos os passos. Não esqueça, tá? Bom senso, humildade, obediência,
disposição de confiar que Deus está fazendo uma obra em você. Não desconfiar, não, confiar que Deus está fazendo uma obra em você. Ter como objetivo se limpar de todo o bolor espiritual que te limita, para você ser lindão, lindona por dentro e por fora, e que você brilhe, porque Deus está fazendo em você esta boa obra. Olha que coisa maravilhosa, quando a Bíblia diz assim: porque Deus, eu pulei uma parte aqui, né? Façam tudo sem queixas nem discussões. Nada de queixas, nada de discussões, nada de murmuração, porque Deus está fazendo mesmo uma obra em você de acordo com a boa vontade dEle, e você vai brilhar como astros, como estrelas. Que Deus então guarde, faça dessa palavra uma palavra desafiadora para nós aqui. Da próxima vez que você ouvir esse ditado popular: por fora bela viola, por dentro pão bolorento, você vai falar: eu não, eu estou buscando, estou tratando com Deus dos meus bolores internos,